Olá, estamos aqui com o programa Mediunidade Hoje e com o Dr. Odilon estudando o assunto à luz da história. Dr. Odilon está aqui se referindo a diversos médiuns da história, médiuns que não conheceram, evidentemente, a doutrina espírita codificada em meados do século XIX, demonstrando que a mediunidade é de todos os tempos, que a mediunidade não é uma criação da doutrina espírita, não se trata de uma invenção, se trata sim, digamos, de uma descoberta, entre aspas. Allan Kardec estudou o assunto, se aprofundou no tema, publicou livros a respeito, livros de pesquisa, de análise, livros com caráter científico, através de experiências realizadas por ele na França. E Dr. Odilon continua aqui enumerando alguns médiuns antes da doutrina espírita. Praticamente um século depois, nasce aquela que, canonizada pela Igreja, passaria a ser reverenciada como Santa Brígida da Suécia, ou de Vadstena. Nasceu no ano de 1302 e desencarnou em 1373. A própria Igreja Católica, em seu processo de canonização, a chamou de correio a serviço de um grande Senhor. Vejamos bem, correio a serviço de um grande Senhor, pois ela era médium de psicografia. O livro Revelações, de sua lavra mediúnica, encerrou o conteúdo do que, em apenas uma hora, ela tivera a oportunidade de ouvir dos mensageiros que a inspiravam. Vejamos que obra extraordinária! Uma obra de psicografia da autoria de Brígida da Suécia, ou Santa Brígida da Suécia, ou de Vadstena, uma médium na Igreja, canonizada, considerada santa. Joana d'Arc talvez tenha sido a mais famosa médium clareaudiente e clarividente da história, o que lhe custou a condenação à morte nas chamas da fogueira. A chamada donzela de Dom Remy, escutando as vozes de Santa Catarina, Santa Margarida e São Miguel, pôs fim à Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. A missão que ela cumpriu, no entanto, extrapolou a mera libertação política da França, porque preparou terreno para o movimento iluminista que ensejaria o surgimento do Espiritismo. Joana nasceu em 1412, tendo sido condenada à morte em 1431, com 19 anos de idade. Os fenômenos mediúnicos protagonizados por ela antecederam os de Hydesville em 400 anos. Santa Teresa d'Ávila, que viveu de 1515 a 1582, é outro clássico exemplo de médium que muitos costumam chamar de sem doutrina. Teresa era portadora de inúmeras faculdades mediúnicas, clarividência, clareaudiência, inclusive psicografia. Em sua autobiografia, ela grafou: fez-me muito mal o fato de não saber que era possível ver sem os olhos do corpo. E o demônio que me ajudou nesse engano fez-me entender que era coisa impossível, que eu o havia imaginado, que só poderia ser obra diabólica e outras coisas dessa espécie. Contudo, sempre me ficava a ideia de que fora obra de Deus e não era ilusão. João Batista Maria Vianney, conhecido como Cura d'Ars. Aqui abrimos um parênteses para dizer que a vida de Cura d'Ars foi retratada por irmão José
em um livro belíssimo, intitulado O Cura d'Ars, que se trata da vida de João Batista Maria Vianney, que nasceu em 1786 e desencarnou em 1859, quando, portanto, o Livro dos Espíritos já havia sido publicado. Em 1857, era notável médium de efeitos físicos. Por seu intermédio, eram realizadas inúmeras curas de doenças físicas e perturbações espirituais. Fenômenos de voz direta eram comuns serem produzidos por intermédio dele, bem como de materialização de espíritos. Isso tudo segundo os seus biógrafos, os autores, os clérigos, autores de suas biografias, livros referendados pela Igreja Católica. E esses fenômenos aconteciam de materialização dos espíritos, tanto daqueles considerados amigos, quanto dos chamados obsessores, que viviam a atormentá-lo. Santa Filomena, sua protetora, lhe aparecia com frequência e com ele entretinha longas conversações. E, finalmente, nos diz aqui o Dr. Odilon Fernandes: Chico Xavier, muito antes de se tornar espírita, quando contava apenas 5 anos de idade, de uma família católica, Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, nasceu dia 2 de abril de 1910. Chico, com 5 anos de idade, conversava com os espíritos que lhe apareciam. Ele se fez médium muito antes que as primeiras obras espíritas lhe viessem parar às mãos. Um exemplar de O Livro dos Espíritos e outro de O Evangelho segundo o Espiritismo. A família era católica, Chico era coroinha, ele auxiliava o padre nas celebrações das missas, era professor de catecismo na igreja, ele percebia a presença dos espíritos no momento da missa, na hora da consagração da hóstia ou das hóstias, não é? Ele percebia os espíritos volitando sobre o altar, etc. E Dr. Odilon Fernandes encerra. E assim poderíamos citar dezenas e dezenas de exemplos de médiuns no mundo inteiro, não é? Que se tornaram médiuns pela sua espiritualidade e não por uma técnica de concentração que tenham desenvolvido ou pelos conhecimentos teóricos que eles possuíam. Conhecimentos teóricos eles não possuíam nenhum, porque não havia nenhuma obra tratando do assunto teoricamente. O primeiro livro que do assunto tratou, vamos dizer assim, com propriedade, foi justamente o Livro dos Médiuns, não é? O segundo livro da codificação kardeciana, que veio a lume em 1861. Então vejamos bem, a mediunidade está em toda parte, ainda hoje está em toda parte. Nós nos deparamos com psiquistas, nos deparamos com aqueles que têm o dom do chamado sexto sentido, ou daqueles que são considerados paranormais, parapsíquicos, ou também chamados de canalizadores, ou também chamados de possuidores de dons carismáticos. São terminologias diferentes para se referir ao mesmo assunto que é estudado profundamente na doutrina espírita. Dr. Odilon diz o seguinte: não estamos, claro, invalidando os estudos que a respeito do assunto o Espiritismo, desde a publicação de O Livro dos Médiuns, em 1861, nos possibilita efetuar com grande proveito,
colaborando com a nossa maior lucidez no trato com a mediunidade, principalmente com a mediunidade posta a serviço do bem. Com estas nossas despretensiosas considerações, desejamos apenas e tão somente dizer que a espiritualidade do médium está para a mediunidade, assim como a água da chuva está para a semente que anseia germinar na gleba a que se recolhe. Então, o que conta é a espiritualidade do médium, no direcionamento de suas faculdades mediúnicas. O médium com mediunidade, mas sem espiritualidade, ele pode estar fadado ao fracasso, ao comprometimento. O médium necessita de, tanto quanto possível, evangelizar-se. Não significa que o médium necessita santificar-se. Ninguém precisa ser santo para ser médium, mas precisa se esclarecer para exercer a mediunidade com responsabilidade, com disciplina, com amor, colocando a mediunidade a serviço de uma causa que é sempre maior que nós mesmos. É a causa do Evangelho redivivo, a causa da doutrina espírita na Terra. O nosso abraço, muita paz e até o próximo encontro.